Olá, bom dia. Outro dia fiz um vídeo sobre as impressões de Deus no mundo, na natureza, nas coisas, e disse que podemos conhecer Deus, mesmo através dessas impressões, mesmo que não houvesse a Bíblia, mesmo que não houvesse Jesus, as aparições de Deus na história, ainda assim teríamos, através da criação, como conhecer Deus. E por isso os homens são inexcusáveis, ou seja, não têm desculpa para não crer em Deus. Mas alguém poderia perguntar, bom, e o mal? O mal também é uma impressão de Deus no mundo? Então hoje eu quero falar um pouco sobre isso, né? Então vamos ao mal. Ou seja, a pergunta quanto ao mal. Sim, podemos dizer que o mal é uma criação de Deus. As Escrituras falam aí, em alguns momentos, que Deus criou o mal. Mas entre criar e fazer alguém cometer o mal é outra coisa. Faz parte do processo de Deus, da criação de Deus, que ele dê aos homens, que ele criou livre, que ele criou segundo a sua imagem, a sua semelhança, com condição de escolha, que tenha duas opções, né? Então a vida é uma dualidade. Quer ver? A vida, a morte, o bem e o mal. Olha, quando se dá direito de escolha a alguém, é preciso que esse alguém tenha pelo menos duas opções, né? O sim, o não. Então Deus, quando criou Adão e Eva, Gênesis 1, 2 fala sobre toda a criação, e no capítulo 2, versículo 17, Deus dá um alerta para eles. Eles são livres para comer de todas as árvores que havia no jardim, mas não deveria comer da árvore da conhecimento do bem e do mal, né? Ou seja, vocês têm a opção de escolher o bem, somente o bem, e viver debaixo do bem, continuar vivendo debaixo do bem. Por outro lado, esse aviso de Deus já é uma notificação de que o mal está no mundo. Olha, existe o mal, não existe só o bem que vocês conhecem. Até então eles conheciam só o bem. Não há só o bem que vocês conhecem, também existe o mal. Portanto, aí a obediência a Deus é a prática, é que manteria a humanidade dentro somente do conhecimento, da experiência do bem. Mas a gente sabe que o mundo só teve paz em Gênesis 1 e 2. A partir de Gênesis 3, o mal entrou no mundo. Então o homem deixou de ter paz. Mas em Gênesis 3 já entra outro personagem, que é Satanás, incorporado numa serpente, e induz o homem a pecar. Mas veja, qual é o pecado, qual é o responsável pelo problema do mal no mundo? Não é Deus. Tá? Também não é Satanás. O responsável pelo problema do mundo é o homem. Porque Deus havia avisado ao homem que não comesse daquela árvore que Satanás agora os induziria a comer. Porque senão eles morreriam, e é isso que significa, né? Morrer, trazer dor, trazer sofrimento, trazer uma existência miserável e no final das contas o juízo de Deus. Então Deus estava anunciando, não coma desta árvore, porque vocês vão... E eles preferiram dar a ideia, né, para seguir as ideias de um intruso que entrou no seu jardim e bagunçou a sua casa. É como alguém que entra na nossa casa e a gente permite que voluntariamente essas pessoas, esse alguém, bagunce a nossa casa, destrua a nossa casa, perverta a nossa família. Entende? Então,
o problema do mal no mundo é um problema do homem. O homem é que é o responsável. Quer ver? A Bíblia fala também sobre isso. Em Gênesis 3, versículo 17, depois que o homem pecou, Deus chama o homem para o juízo, para chamar a responsabilidade, né? E diz para ele: porque deste ouvido à voz da tua mulher, maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Então a terra se tornou maldita a partir do pecado do homem. O pecado não é de Deus, o pecado nem é de Satanás, apesar de que Satanás gosta muito disso, né? Mas não é. O homem poderia resisti-lo, o homem poderia expulsá-lo do seu jardim, mas não o fez. Então, o problema do pecado, o problema do mal no mundo, entrou o mal no mundo, veio fazer parte da nossa realidade, não porque ele tinha sido criado por Deus, mas porque o homem permitiu que ele entrasse, e assim é até hoje. Assim é até hoje. E as consequências desse mal são as consequências que nós estamos vivendo até hoje, nós vamos enfrentar isso até o final da história. É por isso que há muitos crimes. Logo em Gênesis 4 já tem o primeiro homicídio em família, Caim mata Abel, e de lá para cá não parou mais. E nem vai parar até o fim da história. Mas eu quero falar algo sobre o fim da história, porque Deus já anunciou o fim da história, já sabe o fim da história. É isso que eu quero falar para você daqui a pouco. Então, nunca mais parou os feminicídios, os infanticídios, os homicídios e tantos sídios, aí, né? Homicídios são coisas aí que está acontecendo demais no nosso Brasil e no mundo todo, e vai continuar. As injustiças, as perversidades, cada dia aumenta mais a perversidade, a dureza, a iniquidade do homem. E cada vez mais colhendo desgraça, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Mas a gente não entende muito bem, a gente poderia perguntar, mas Deus, por que ele criou algo tão ruim, um mal tão ruim assim? Por que não criou apenas o bem? Como eu já disse, quando você dá direito de escolha, você tem que dar direito de escolha entre uma coisa e outra. Nós não gostaríamos de ter sido feitos robôs aí, inteligência artificial, condicionados a fazer o bem, mesmo que não viéssemos a ter a possibilidade de querer fazer outra coisa. Não, Deus não criou robôs programados. Deus criou seres humanos à sua imagem e semelhança, porque Deus, ele conhece o mal, mas ele não pratica o mal. Ele tem domínio sobre o mal. Viu? Então Deus queria que Adão fosse igual a Deus. Queria que o ser humano fosse igual a ele. Mas queria que o homem fosse assim por livre e espontânea vontade. Qual é a tua vontade? Então a gente fala dessas coisas e fala assim, poxa, às vezes eu me pergunto, mas Deus, será que não se importa com essas questões de feminicídios, infanticídios, tanta guerra, tanta dor neste mundo? Claro que se importa. E a gente pensa assim, poxa, será que Deus não sofre tudo isso? Sim, mas Deus, nós não consideramos muito bem os atributos de Deus. A eternidade, a onipotência principalmente, a onipresença. A gente pensa que Deus está sofrendo tudo isso interminavelmente, como nós estamos sofrendo dentro da história. Nós estamos presos dentro do tempo, e então sofremos essas coisas, e a gente pensa que Deus tem a mesma experiência que nós, mas não, Deus tem uma experiência no outro nível. Para cada ato de injustiça, para cada crime cometido aqui, Deus tem a imediata retribuição, ou seja, na cruz de Cristo, ou seja, no julgamento final. Por quê? Porque Deus é eterno, Ele não é um Deus de ontem, não é um Deus de hoje, mas é o Deus de amanhã.
Ele disse a Moisés, né, quando Moisés foi para libertar o povo, ele foi chamado para libertar o povo, eles vão perguntar quem me enviou, e disse Deus, eu sou, me enviou, assim dirás ao povo de Israel. Ou seja, não é aquele que foi, nem aquele que é, nem aquele que será, é eu sou. Deus é o eu sou. Lá no Gênesis 1 e 2, é o eu sou durante Gênesis 3 até o Apocalipse. E interessante, gente. Os 2 primeiros livros da Bíblia começam com paz, com harmonia, com tudo de bom. Só estragou a partir de Gênesis 3. E o último livro da Bíblia, que é Apocalipse, os 2 últimos capítulos, termina também com paz, com alegria. Em Gênesis 3, Deus diz que a maldição entrou no mundo por causa do homem. Mas em Apocalipse 22, né, o mal já não existe. 21 e 22 o mal já não existe, o mal será tirado. E Deus disse, lá não haverá mais maldição. A gente pensa que a gente está esperando isso acontecer na história por milênios, né? E a gente pensa que Deus também está esperando isso acontecer, mas não. O eu sou quer dizer que ele é o Deus de lá, do passado, do começo, e é o Deus também do final e além do final. Deus já conhece toda a história. Deus já tem todas as histórias em suas mãos. Deus já vivencia isso o tempo todo. Deus não tem a frustração de ficar esperando. Todo mundo que já cometeu seus crimes, já vivenciou na perspectiva de Deus, o grande trono branco já recebeu a sua punição, já está ou num destino, no outro, ou no céu ou no inferno. Então Deus já contou a história para nós, como é que ela é para nós, como é que ela vai ser para nós. Já ensinou tudo. O que nós temos que fazer é crer. Crer em Jesus. Né? Jesus disse, aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, meus amados, é isso que eu queria falar. A eternidade de Deus, a onipresença de Deus. Deus está presente antes do Gênesis, durante o Gênesis e toda a história, e está presente no Apocalipse e até depois do Apocalipse. Olha, ele não estará, ele já está, né? Porque ele é onipresente. Está em toda parte, todo lugar, está no espaço e no tempo. E depois, antes do tempo e depois do tempo. O tempo é a criação de Deus, né? Creia nisso. Deus abençoe a sua vida.